Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje mais que especial, com uma mulher incrível, uma empresária de nome aqui na nossa área, na nossa cidade. E também o mundo precisa conhecer essa mulher, porque ela quase conhece o mundo inteiro. Tem um certificado, poucas pessoas, né, no mundo acho que tem esse certificado, de visitar mais de 50 países. E você vai saber hoje de onde vem essa história, conhecendo a Lucrécia. Seja muito bem-vinda, Lucrécia, ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui conosco, nossa amiga, primeiro, né, de alma, de coração, de dia a dia. E é um prazer ter você aqui para contar a sua história, que é tão incrível e inspiradora para o nosso público. Obrigada. Eu que me sinto muito honrada, né, nesse ambiente tão lindo, tão tranquilo, maravilhoso, que tem trazido tanto ensinamento, né, tanto conhecimento da gente mesmo. E eu estou aqui, espero contribuir com alguma coisa, né? Com certeza. Com certeza, A com gente certeza. vai trocar algumas figurinhas, né? Um papo gostoso, leve, tranquilo. Já queremos tirar o nosso passaporte, né? Ah, tu já tem, né, Ivete? Tens, Ivete? Não. Então, eu e Ivete já somos as próximas, tá? Simples, é só ir lá na Lucretur que a gente... Já começamos, hein? A dica, quem não tem ainda... Vamos lá. Em falar em Lucretur, Lu, da onde apareceu, surgiu a Lucretur? Como começou essa história linda na sua vida? Olha, foi assim lá por meados de 1987, meu Deus. 87, 88, 89, por ali mais ou menos, que o meu filho mais novo tinha 1 ano e 8 meses, quando eu saí a primeira vez, assim, né? Fui conhecer Foz do Iguaçu e fazer um passeio. E me apaixonei pela viagem em si e também buscando, né, progredir, conhecer. Eu acho que já estava na veia, né? Porque desde menina mesmo, 7, 8 anos, eu lembro que eu ficava na casa da minha avó aqui em Gravatal e ficava assim uns 300 metros da casa na estrada. E eu via o ônibus apontar lá, quilômetro e meio lá na estrada, em cima, poeirão. Eu me lembro que eu saía correndo até a porteira para ver o ônibus passar. Olha, isso vem muito da minha memória hoje em dia ainda. Às vezes, quando me vê, eu estou pensando nisso. E eu nunca me esqueço um dia que eu tinha ido correndo ver o ônibus passar, só que tinha muita poeira. E eu voltei cheia de poeira. E a minha mãe dizia assim, meu Deus, por que tu faz isso? Eu digo, não, mas eu vi o ônibus passar. E hoje não veio ninguém, eu dizia, porque a alegria da gente era ver se alguém descia do ônibus, né? Então era uma coisa muito... Então eu diria assim, em 88, 89, por ali, eu fui a primeira viagem minha de turismo, que eu fui assim, mais especificamente, para Foz do Iguaçu, com uma amiga minha de Tubarão, que era a guia, a Nilce Knabe, que até sou muito grata a ela por isso. E o meu ex-marido, Carlos, era motorista na Santo Ângelo, o tio dele também era motorista. Aí eu fui passear. E naquela época o Paraguai era tudo muito novidade. Tudo era novidade. Hoje em dia tudo tem aqui, a gente encontra, né? Na loja ali tem tudo. Mas na época não. Então eu fui e comprei umas coisinhas. E quando eu cheguei em casa, os parentes, os vizinhos, tudo, me pegaram tudo as coisas. Aí eu disse, não, eu vou ter que... Aí como eu me ouvi ali... A visão empreendedora. Aí eu vi ali alguma coisa. Aí eu falei com quem eu trabalhava na época, da possibilidade de uma vez por mês eu ir ao Paraguai fazer compra para me vender. E na época eu trabalhava com um Germano Colasso na farmácia, ali na parte de escritório. E ele, muito gentilmente, disse, não, pode ir, uma vez por mês, vai. Então aí foi onde eu comecei. Aí eu convidava, vamos supor, vocês aqui.
convidava vocês, vamos junto lá também e tal. De repente estava a Nilce indo com um ônibus e eu indo com outro, né? E assim a gente começou. E a minha mãe, querida, ficava com os meus filhos. Então o Felipe tinha 1 ano e 8 meses na época. Então eu tirei a maminha, porque ele ainda mamava, Uhum. forcei o coitadinho largar, mas ele, né? E aí então eu comecei, cheguei até a ter uma lojinha em casa, né? O pessoal ia lá comprar e assim eu E fiquei assim foi. foi. E dali eu comecei de repente a fazer a montar alguma coisa de viagem, assim para ir Aparecida, para ir, mas basicamente eu fiquei uns 3 anos só para Foz, né? E depois então aí surgiu o curso de guia de turismo, eu fiz o curso e tal. E aí me foi convidado para ir trabalhar na Volpa Tour, os Volpato aqui criaram a empresa, e aí então eu fui ajudá-los a parte administrativa, a ver como que seriam os ônibus, isso e aquilo. E aí a gente ali começou. Então dali basicamente foi onde eu comecei a fazer os grupos. Então eu fui para o Pantanal, fui para o Rio, fui para lá, e assim começou, né? Isso sempre me trouxe muita alegria, porque a viagem ela traz muito conhecimento assim das pessoas, do ser humano, daquilo que a gente vai começando a observar as atitudes de cada um, né? A Eu, pelo conexão, menos, é né? a conexão entre as pessoas. Tem muitos que, quando chego para embarcar, eu não queria ter vindo. Eu vim mesmo porque ele quis. Ou então vice-versa. Aí, quando retorna, você, a próxima vez. Vamos marcar outra. Vamos marcar outra. Então, é uma troca de energia muito Que boa. Sim, é incrível, né? Então, é uma coisa. O que eu digo assim é que, por exemplo, eu não é como uma loja que tu vende uma blusa, ela parece muito bonita na hora, um calçado parece confortável, e tu leva para ver se tu usa, para ver se. Não, ali a energia é na hora. Você cria memórias também, É, né? Para o resto da vida. a troca é na hora. Uhum. Então, eu sempre procuro, sempre procurei, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida, de filtrar certas coisas, e também, assim, eu procuro dar o melhor de mim no sentido que é todo mundo igual e de que a pessoa. Eu procuro olhar com os olhos de que se eu tivesse no lugar dela, como eu pensaria, Sim. né? Muitos têm dado certo, graças a Deus, que eu estou ainda fazendo o que eu faço já há 36 anos, mas tem coisas que às vezes. Antes eu me machucava muito, Uhum. hoje em dia não. Uhum. Hoje em dia eu consigo filtrar e analiso. Fiz o que tinha que ser feito? Fiz o melhor Fiz de o mim, melhor né? de mim? Se fiz, eu fico tranquila. Senão, eu vou tentar remediar Melhorar e na próxima. melhorar na próxima, ou até conversar com a pessoa. Porque é difícil, o ser humano é cheio, né, de coisas. Sim. Atender todas as expectativas, né? É É, difícil, ainda mais em grupo, né, Lu? São muitas pessoas, né? são muitas pessoas e às vezes canalizo toda. Eu sou uma e Sim, canalizam Tudo, né? tudo em tudo mim, a expectativa. né, a expectativa. Então, eu já, eu me lembro uma vez que eu fui para o circuito andino, para o Chile, e aí nós entramos numa igreja e chegou, estávamos lá, né? Aí chegou, e nós estávamos em Santiago, até por sinal. E, e não tinha até então nevado, né? Porque geralmente na época, a gente fazia primeiro Paraná, Córdoba, Mendonça, depois Santiago, depois que ia para o sul do Chile, para Bariloche, que é onde tem as neves permanentes, independente da época que você Independente, vai. né? E na época a gente chegou e nós estávamos em Santiago e eu estava dentro da igreja em Santiago e chegou uma determinada pessoa do meu lado e disse assim: como é?
tu dissesse que ia ter neve e não tem. Aí eu assim, boa oportunidade, vamos fazer uma oração, quem sabe. Meu Deus. Porque o que, que eu vou fazer? Não tô dentro da igreja mesmo, aqui mesmo que eu vou Aí ter eu que disse, colocar boa, né? Boa Oportunidade. sugestão, boa oportunidade. Vamos rezar, quem sabe já neve. Mas eu tenho esse cliente comigo até hoje. Porque na hora que a pessoa caiu na real que ela tinha dito, É. aí ela ficou assim, né? Então, às vezes, a gente se encontra ainda e a gente brinca. Vamos rezar para ver. Deu certo a oração? Deus. Deu no outro lugar que a gente estava. Levou. É isso, é isso. Mas foi muito engraçado esse episódio. Ai, meu Deus. Então, ao Não, longo deve desse- acontecer tanta coisa, né, De Marcinho? tudo. Meu Eu- Deus. É Eu muito. costumo brincar com uma amiga que nós tínhamos que escrever um livro, né? Oh, com certeza. Porque eu tinha uma amiga que agora faz tempo que a gente não viajou mais junto, mas a gente ia muito em viagem, ela via muito comigo. E então a gente já passou por vários episódios, né? Porque como ela era minha amiga, a gente chegava, teve hotel que achava que a gente era um casal. Ah, sim. Oferecia Imagina. cama de casal, porque a gente já tinha ido alguma vez junto, entende? Então são episódios. Sim, já que é casal, né? Tá tudo certo. Né, tá tudo certo. Mas não tem, são umas coisas assim que a gente dá risada, porque com o passar do tempo a gente vai crescendo, né? Claro. Tanto espiritualmente quanto Com certeza. Ô, Lu, de consciência. eu imagino assim que nessa tua caminhada tu já tenha visto e vivido muita coisa, mas puxando agora um pouquinho para o meu lado, uma questão mais emocional, afetiva, assim, tu vê muitas famílias indo viajar, e me veio agora no pensamento assim, tu já deve ter visto muita família indo juntos, depois talvez a pessoa indo sozinha porque perdeu seu companheiro ou a sua companheira, né, ou filho, ou alguém próximo, mas ainda continuou viajando para buscar talvez uma ressignificação, algum lugar, né, uma busca interior, porque eu, assim, vejo no modo geral que talvez o viajar é se redescobrir, né, a gente sai desse nosso cotidiano, né, e quando a gente quer algo novo, a gente sai daqui. Então eu vejo, assim, que tu deve ter visto muitas histórias de superação, né, mas também muitas histórias tristes e que também tiveram essa viravolta emocional, né, então provavelmente tu acompanhou muita coisa. Sim, a gente tem eles Situações, né. situações. E, e, por exemplo, o que eu tenho notado, assim, às vezes, muitos casais que vão viajar achando que ali vai ser a solução do É, seu problema, né? verdade. E não é isso, porque aquela conexão que eles não tinham em casa, Não vão ter. não vão ter na viagem Não. também. E, e aí, para mim que estou de fora, já aconteceu assim muitas vezes de ela vir conversar comigo e falar determinadas coisas. Já aconteceu de na mesma viagem, 2, 3 dias depois, ele ou a filha, ou, né, assim, Uhum. vir também falar para mim. E já chegou algumas vezes de eu pensar assim, mas meu Deus, por que para mim, né? Virou psicóloga ali, Lu. Mas eu digo assim, E a ponte? alguma é uma ponte. Mas aí, por outro lado, eu fico feliz de tu ver que tu é igual tu tá assistindo a novela, né? Tu fica sabendo de tudo, né? Assiste a novela da vida dos outros. Sim, Sim, aí né? tu Eu assiste a adoro. novela, né? Então, aí a gente, puxa, ainda nesse dia eu ainda pensei assim, pô, é a oportunidade de eu, às vezes o que a gente está assistindo a novela, a gente tá vendo ali o ator, não é assim, É. e eu digo, que alegria que eu tô podendo fazer isso, né? Sim, e intermediar, né, também, porque você às vezes Justamente. sabe dos dois lados. Você Justamente, é pode. nesse sentido, que está tendo a oportunidade de você poder fazer isso, né? Então, por isso que eu digo, eu Agora amo o que eu faço, porque você falou é uma muito coisa bom. bem importante, porque você percebe que a missão espiritual ela está em todos os lugares, né? Tá no seu trabalho, no seu servir. O seu servir muitas vezes não precisa ser
né, especificamente em algum lugar espiritual. Mas o seu trabalho espiritual ele está sendo feito dentro do seu trabalho, E tu seu sabe ganha-pão, que tu né? falando isso até me emociona, porque eu já, antes de chegar no Espaço Fúria, eu já tive no nosso lar, né, o Centro Espírita aqui em Brasília também, que até minha mãe ajudou a fundar e tudo. Eu estudo a espiritualidade já há mais de 40 anos. Não, 40 anos não. Meu filho vai fazer 44, então 32 anos por aí. E que foi o que levou a gente, né, para a espiritualidade. E uma das coisas assim que uma vez eu estava para começar a trabalhar na casa e eu não pude por questão do trabalho. Aí eu falo meio emocionada. Me foi chamado e dito assim: a tua função, fica tranquila, a tua função é de abelhinha. Uhum. Você vai no teu trabalho fazer o que tem que ser feito. E agora tu acabou de me confirmar isso. Mas é porque é tão lindo isso, né? Quando a gente tem um propósito divino, a gente vem com uma missão espiritual, e todo mundo sabe que é nisso que eu acredito, e a minha vida é baseada nisso, meu trabalho é baseado nisso, na espiritualidade, né? De forma livre desse jeito. Muitas vezes a Lucrécia não pôde trabalhar em outras casas espiritualistas, espirituais, enfim, ou centros espíritas, que era a missão dela. Por quê? Se é cobrado uma presença ali em todos os trabalhos, senão você não pode participar. E desde de sempre, assim, você nasceu com isso. Então, por que te tirar disso? A sua contribuição, ela vai ser aonde você estiver, numa conversa entre amigas, no seu trabalho, como uma abelhinha, semeando o pólen da espiritualidade, do seu servir, aonde você puder pulverizar isso. E tenha certeza que vai florescer. Você floresce no coração de todos. Em cada viagem, você sabe disso. Vou chorar também. Eu não assim, ó. Eu tava só assim devagarzinho, Vou deixando que borrar eu minha falo. maquiagem. Não tem problema. Olha só como é interessante, né? Ela falou um gancho da parte emocional. A Fernanda perguntou. Não era o que eu iria te perguntar. Não é. Mas agora eu vou te fazer recordar. Você disse que os casais vão, ou de repente, né, vão à procura de restaurar alguma coisa que não vai ser na viagem que isso vai acontecer. E o seu propósito de vida. Em 2011, eu fiz um cruzeiro com você, na tentativa de restaurar o meu casamento, né? Na verdade, foi o meu ex-marido que proporcionou, mas um casamento que já não existia dentro de casa. Então, não ia ser naquele cruzeiro que ele iria ser restaurado. E eu nunca vou esquecer que, para mim, foi maravilhoso. Imagina, eu nunca tinha vivido um cruzeiro, né? Jamais. E no primeiro dia eu já estava ali naquele. E isso que eu já estava trabalhando, terapias e tal. Já vinha de um longo tempo. Mas mesmo assim, ainda estava vivenciando a dor. Eu escolhendo aquela dor, né? E eu naquele lugar maravilhoso, imenso, esplêndido, cheio de coisas maravilhosas, e na primeira noite eu já estava numa nostalgia porque meu ex-marido foi pro cassino jogar, ao invés de comemorar comigo. Inúmeros andares tinham festa, festa de família na piscina, noite italiana, várias coisas pra gente comemorar, e eu ali frustrada. E eu não vou esquecer que eu fui na piscina sozinha, porque ele estava no cassino, e deu assim, eu não vou ficar dentro da cabine aqui fechada, né? E eu fui sozinha, porque você tava lá, pessoal, né, e tal. E eu cheguei do lado, fiquei parada, você me perguntou onde é que estava meu marido. E eu disse que ele estava no cassino. Você não vai lembrar, né? Mas enfim, Não. são coisas, né? Realmente não veio. Tá vendo como o propósito ele realmente Ah, tem nossa. fundamento? E daí ele estava no cassino jogando. Isso já era quase 1h da manhã, meia-noite e pouco por aí. E eu tava ali bem pra baixo e tal, e você animando as pessoas e tal. Daí eu peguei e falei que ele tava no cassino. Acho que, né, a sua espiritualidade, o seu propósito de vida. Você só pegou e colocou o braço assim atrás do meu ombro, assim, me abraçou. Aproveita cada momento. Aproveita a tua viagem. Ai. Você podia não estar presente porque é o seu trabalho, mas repassando você tá. E a partir daquele dia, que foi o primeiro dia na noite, eu comecei a cada lugar que eu ia, vislumbrar e viver por mim, não discutir com ele lá não foi o momento de eu discutir nem falar nada.
Jamais. Só vivenciei e aproveitei. Demorei ainda 1 ano e meio para me separar, mas, né? Mas vivencia esse cruzeiro, né? É. E interessante que talvez eu não ia lembrar se eu tivesse me puxado esse Olha, gancho. nossa senhora. Tu vê, Como viu? tudo é condução, né? Confirmação, né? E Olha daí só. agora me veio essa lembrança, porque na verdade isso que ela disse pra mim, aproveita cada momento, me fez, sabe, tipo, eu me Entrar conectar naquilo. naquele momento. Não, aproveita que isso tá aqui, Te talvez você vai ter uma trouxe outra para sua oportunidade. presença, né? Isso. De íntima e única, porque é assim que a gente tem que ser, né? Independe do outro, do externo, a gente aproveitar cada momento em nós, né? Na nossa presença, na nossa Sim. divina presença. Imagina- E é isso que ela faz, que fez com você, que faz com todos. Olha que simples, né? Vamos pensar Uma assim. simples frase que talvez pra ela deve ter sentido que eu uma estava para coisa baixo. que a gente faz e às vezes tu nem percebe, Automático, né? Sim, No nem automático, né? percebe, porque na verdade uma das coisas que eu faço é procurar observar, né, as Como é que tá? pessoas e tal, como é que tá. E realmente eu noto muito. Eu costumo dizer que a faixa etária que mais me dá trabalho em viagem é na faixa etária de vocês. É. 40 a mais. Calma, eu ainda vou dar trabalho. É. Calma. Tá jovem, Eu ainda vou dar então. trabalho. Porque é onde está se descobrindo, É. aparecendo as insatisfações. Sim, no casamento, No casamento. já passou aquele tempo na família, quer Sim. retornar a si. É aquela busca, né? Sim. Coisa, e aí às vezes está na companhia de alguém que não contribui, Sim. e aí fica aquela frustração. Aí às vezes bebe demais. Sim, eu ia perguntar isso. Esse leque no meio do caminho. Aí tem aquele que bebe demais, ou aquela que reclama demais, ou aquela que só porque o vestido não foi passado do jeito que está já é uma tragédia. Então Aham. tem todas essas coisas, né? Mas é muito engraçado. Eu lembro Os de- detalhes. Os detalhes, assim. eu lembrei de uma coisa agora. A gente sabe que tem esse lado, mas também deve ter aqueles casais ou aquela turma que, assim, eles entram juntos do começo até o final, né? Que aproveitam tudo. Desde o. Se Não. tem uma festa aqui, um negocinho ali, eles estão direto juntos. Mas também tem a parceria, né? Tem, a gente nota também, assim, dá para ver aquele que é parceiro, aquele que é muito individualista. É. Quer dizer, a gente. Aí é que entra aquela coisa, né? De julgar, não julgar, de Mas eu acho que é observá-lo, É não é nem julgar, observar. sabe? É, a gente A tá gente tem procura todo tempo, não né? julgar, mas tem umas coisas assim que aquele lance, né? De eu saber dos dois lados. Sim, sim. Às vezes eu digo, ai, Senhor. E já deu algum perrengue de um marido ou uma mulher mexer com o do outro? Deve ter dado já alguma coisa assim. Tipo, uma briguinha de ciúme, coisa assim. Ah, sim. Ah, sim. Eu acho Ah, que é sim. muito Ah, sim. Ah, Tá, é isso. Não dentro do ônibus em si, mas quando às vezes tu estás num resort, que tá todo mundo, às vezes tem Tem. algumas meio perdidas, né? Sim, Por sim. coisa que acho que às vezes não é nem por maldade, é por displicência mesmo, Sim, né? Sim, mãe da Isso. pessoa, né? Você deve e aí- perceber muito essas carências, né? Do ser humano em si, né? O que o ser humano está indo buscar na viagem, que é, na verdade, o que está faltando lá dentro, né? Tem assim, parceiras, né? Eu digo assim, amigas, clientes, mulheres, principalmente, né? Que às vezes vão para um cruzeiro de navio achando que vai encontrar aquele príncipe italiano que está no navio. Entende? É porque Então ele não vem a muito cavalo mais. Não, mudou agora. Talvez, mas Talvez. tem esse- aí às vezes assim, ai, que coisa, mas eu não acho ninguém, né? Então você também tem a função de cupido, É, tem essa. traga o seu amor Nesse cruzeiro, em 7 dias. já faz o folder. Não, na verdade, eu acho que a pessoa tem que ir aberta a conversar, conhecer pessoas, mas não com aquela O objetivo, postura né? Isso a gente porque aí percebe. frustra. Sim. Frustra a pessoa, porque aí ela chega lá. Achei que era uma coisa e não é nada do que eu E pensei. na verdade, né, Lu, assim, isso a gente vê todos os dias e eu falo muito isso.
nós somos a nossa vibração. Então, se a pessoa vai para um cruzeiro ou para um passeio, enfim, uma viagem para outro país, sem estar na presença dela e ela transbordando essa felicidade, esse magnetismo, ela não vai atrair ninguém. Se ela está dentro dela, nessa carência, nessa necessidade de encontrar alguém, provavelmente esse alguém não vai chegar. Porque principalmente, né, o sexo oposto, ele vai se encantar com aquela pessoa que ela está preenchida e não com que ela está na falta, né? E as pessoas andam muito na falta. Muito, muito. Então, ela já está indo para essa viagem achando que ela vai encontrar o amor da vida dela, achando que ela vai resolver a vida dela para sempre, enfim. E não é assim, né? Ela tem que estar aqui bem, aqui preenchida para que ela transborde e magnetize, né, esse parceiro, essa parceira, de forma a não completar nada, mas ser parceria, né? Ser, enfim, Ir aberto, ir né, para aquilo, aberto para para receber. poder receber, né? Então, isso a gente percebe muito a falta, assim, que as pessoas estão naquela necessidade de encontrar a metade da laranja, que eu falo que isso não existe. Se a gente é metade, né, nunca seremos inteiros. Então, a gente precisa também estar preenchido aqui. Você deve ver muito isso, né? E me fala uma coisa, tem uma dúvida não, enfim, como se diz? Uma Uma curiosidade. curiosidade. Qual foi o país, o local que você visitou que mais você sentiu a energia daquele local, que te impactou? Ou uma catedral, ou um lugar que você pisou falando: "Uau, que energia que tem esse local aqui". Olha, uma coisa que me vem muito à memória foi na Igreja da Divina Misericórdia, na Polônia. Ai, que chique. Eu acho que é porque tanto é que a partir dessa época eu já amava aquele Cristo, como diz aquela imagem, Aham. mas me passou a ser mais forte, porque eu sou bem desligada, assim, com relação a igrejas, templos, Templos, essas enfim. coisas assim, de dizer assim: "Ah, eu fui no templo tal, no tal", nunca fui ligada assim. Mas eu tô lá na Polônia e um casal assim comigo: "Vamos, se nós pegar um táxi, tu vai lá no no Jesus da Misericórdia comigo?" Ah, não, no Jesus da Misericórdia não, ele disse outro nome. Sei que ele disse a igreja tal. Aí eu disse assim: mas eu não falo fluente em inglês, aqui na Polônia ainda". "Ah, mas nós vamos de táxi, vamos lá". Eu: "Tá, vamos lá". Aí nós fomos em 3, casal e eu. Eu disse: "Seja Deus quiser, a gente Sim. volta". E eu fui, assim, mas sem saber para onde eu estava indo. E, de repente, quando eu me dou conta, eu estava entrando no templo de Jesus da Misericórdia, que é onde foi criado a imagem, onde está enterrada a Santa Faustina, que foi a que originou, né, tal. E mas eu confesso que na época eu não sabia nada da história, não sabia que a Santa Faustina estava sepultada lá Aham. e tal, tudo mais. Mas o que eu vivenciei, porque ele tem na entrada, assim, ele tem aqueles raios que saem do peito do Jesus Vou da até Misericórdia, procurar. tem Fiquei curiosa. tem os raios, assim, e era uma capela até pequena, né, em proporção que eu achava que era uma, Aham. né. Mas assim, ó, quando eu me dei conta que eu estava lá, então eu costumo a falar assim: "Você imagina alguém que é devoto da Nossa Senhora Aparecida, mas que não tem". Hoje em dia é difícil isso, porque, né, a própria mídia e tudo mostra. Tu tá no Brasil também, eu digo assim, mas, por exemplo, uma pessoa que vem de fora do país, que é devota da Nossa Senhora Aparecida, de repente alguém leva ela sem saber onde é que tu tá e tu te dá de conta que tu tá dentro Deu aquele do impacto, né? santuário dela. Então aquilo ali para mim impactou muito, assim, na hora. E é uma coisa que eu trago muito comigo. E eu achei interessante que agora eu tive final de agosto lá na Aparecida,
e tinha um padre, porque lá em Canção Nova tem o Templo do Jesus da Misericórdia também, né? E aí eu achei interessante que eu estou chegando na Basílica Velha e tinha um padre, deve ser lá da Igreja da Divina Misericórdia, entregando uns panfletos grandes, uma novena, né? Ele estava entregando assim, e eu passando, e eu queria pegar aquilo, e eu não. E eu ficava dando a vez para outro, né? Aí ele assim para mim, eu assim, o senhor está entregando isso aí? Aí ele assim, não sei, depende o que tu vais dizer. Aí eu assim, eu amo ele. Eu saí assim, eu amo ele. Aí ele assim, então eu te dou, entende? E eu trouxe. Então, a partir daquilo, muito me emociona. E eu tenho na minha casa, na cabeceira da minha cama, é uma coisa assim que eu tenho muita conexão. Tem mesmo, Conexão, porque chega a se afeto. emocionar, né? É. Como é E forte. o quanto é interessante que quem te proporcionou isso foi um Um passageiro, passageiro. né? E sem você esperar. Como que você... Isso, como tinha a mãozinha da espiritualidade, porque você tinha que estar lá, É, né? Você tinha... Não foi algo programado. não foi, então, ele me puxou. Foi um chamado, Foi né? um chamado. E é uma coisa assim que me puxou muito. Outro lugar que eu gostei muito de estar também, que eu faço questão de dizer, foi Machu Picchu. E ali falam que Não, tem muitos locais, né, nesse roteiro que tu vê assim que tem uma coisa muito mais grandiosa, né? Nas pirâmides do Egito, sim, né? Aquilo lá também é uma coisa assim que surreal. Né? Ai, gente, acho eu, chique essa conversa, eu né? assisti um show à noite lá Nas pirâmides. nas pirâmides. Então, assim, é muito forte, sabe? Esse show. Graças a Deus eu fui já em época que eu tinha um pouco mais de entendimento. E foi, assim, muito, muito legal, porque aí tu vê que aquilo lá não tem como tu não acreditar que não tem uma coisa muito além, né? superior do que isso aqui, planetária e tudo mais. Da onde vem A aquilo? mesma coisa aonde lá as ruínas lá de Machu Picchu, né? Até por sinal, quando eu tive lá, tinha uma faculdade dos Estados Unidos que tinha ido para lá de engenharia estudando as coisas lá. Então, há centenas, né, milhares de anos, já faziam o que hoje a gente ainda tem como novidade, Sim. em termos de Os engenharia. estudos, Então, quer dizer, é mais na medida que está se abrindo as conexões aí, a gente está vendo o quanto a gente está engatinhando em matéria de, né, de evolução. de evolução. Então, Ainda falta muito, né? Mas vai surgir muita coisa. e depois é assim, cada um a seu tempo, né? Sim. Às vezes, dependendo com quem a gente vai falar, tu fala, a pessoa fica assim, tá falando abobrinha. Não quer nem escutar. Tudo Não bem, escuta. tá tudo certo, né? Mas cada um, né? cada um a seu tempo, né? É isso. Mas o quanto é interessante essas viagens, né? Já quero montar um grupo para nossas viagens espirituais, Lucrécia. Pelo amor de Deus. Já quero, hein, gente? Ó, bora Bora. viajar para o Tem muita coisa legal que a gente pode descobrir, né? Muitos locais, assim, que a gente chega... Onde até hoje eu digo para ti, onde eu não gostei de ter entrado a primeira vez que eu fui, me perdoe os católicos, foi no Vaticano. O Alê fala isso, né? O Alê fala assim, você precisa ir, mas eu não sei te dizer se é bom ou ruim. Porque ali eu senti tanta coisa no Vaticano. Agora eu consigo entrar numa boa... Nossa, eu tenho muita curiosidade. Assim, eu mas acho que é a passar primeira vez que eu fui, acho que foi em 2007, por aí. Eu tive ânsia de vômito. Sim, Devia ser uma daquelas que foi jogada para os leões. Em praça a pública, gente né? tem o nosso DNA espiritual, né? Vivo ali.
Então, o que eu percebi, assim, agora com a missão ali chapada, enfim, Uhum. e o quanto é importante a gente estar em loco, no local, assim, faz muita diferença. A gente acha que não, em meditação a gente vai, em desdobramento, em projeção Ah, astral, o local mas é não tem fundamental. e Ter eu a achava que experiência. não, tá? Eu achava que não, mas o quanto é importante a gente estar no local, experienciar esses locais, que a gente sente a energia, você vê? Mesmo quem não entende vai sentir a diferença de uma energia e do outro, porque nós temos esses canais abertos, né? Então, você falando agora do Vaticano, é algo que, assim, olha, fala, você precisa conhecer aquele local, né? Então, eu em projeção astral também, eu já tive muita a sensação de estar lá. Sensação não, né? A gente vai, né? Vai. Em desdobramento, a gente vai lá. E o quanto vivi ali em outras vidas, né? Então, tem locais que a gente visita e que a gente resgata memórias de outras vidas. Isso é uma Forte, né? crença bem forte que eu tenho e que a gente sente estando no local, né? Agora vai ter ali a viagem também, que não é um turismo espiritual, é uma missão espiritual, né? Que a gente vai ali para Portugal e são os locais que são os chakras do nosso planeta, né? Porque da mesma forma que a gente tem os nossos 7 chakras e mais de 400 e pouco pelo corpo, o planeta Terra ele é um organismo vivo, né? E essa energia dos locais, né, fazem muita diferença a nível planetário. Então, fazer essas ativações apométricas nos locais faz toda a diferença e é uma cura não só individual, né? De resgate ali, de ancestralidade dos nossos fractais. Muita gente não vai entender o que eu estou falando, mas enfim dos nossos ancestrais, de tudo que a gente já viveu. A gente já sofreu muito em outros tempos, né? E a gente está na era de limpar isso tudo no planeta Terra, de limpar a nossa versão, não com a presunção de achar que a gente vai salvar o planeta, né? Porque não somos deuses em ação, Não, mas não vamos menos, né? menos. Mas se a gente conseguir limpar pelo menos as nossas expressões de dor nesses locais, já estamos fazendo muito, né? E não precisa estar com alguma técnica específica fazendo isso, é só a conexão do aqui e agora. Você sentiu isso, né? E na mesma época eu tive em Santiago de Compostela também. Agora lá já era outra energia, lá Outra eu energia. já senti uma coisa legal. Boa, né? É, mas são lugares, né, assim, e às vezes eu me lembro, hoje agora eu retorno em alguns lugares, aí eu digo assim: "Nossa, como que eu não percebi isso aqui antes?". Como Tudo é um nível de consciência do momento, né, aí eu Lu? digo: "Meu Deus, como que eu não tinha percebido isso antes?". E sabe o que, que eu acho também? Porque você fica tão preocupada com as pessoas, como a gente estava falando anteriormente, que você sendo a cabeça do negócio, né? Deve ser bem difícil isso, porque como que é, né? Assim, estar no local e preocupada com o grupo, preocupada com o tempo, será que eu vou conseguir fazer o roteiro que está programado para esse grupo para os dias? Se chove, se não chove, né? Se vai estar muito sol, exposto a muito sol. É. E então eu acho que isso te tira um pouquinho da presença de aproveitar. Como que é isso para você? Olha, às vezes é meio doído, sabe, porque, eu tô sempre preocupada com o que vai se nós temos um tempo até meio-dia, eu já estou preocupada com o que vai acontecer na parte da tarde, se vai dar tempo, se vai chover, se não vai chover, o plano A, o plano B, né. E também, assim, eu me preocupo muito com as pessoas que estão comigo, a capacidade delas de andar, de aguentar determinado período de tempo, Trajeto, né? trajeto, Uhum. e isso tudo a gente até a última viagem agora que eu fui também, estava eu e outro guia. E a gente conversou entre nós 2. Mas será que se nós sair tal hora ou meia hora mais cedo, porque aquela senhorinha vai estar com problema assim, assim, nós temos que chegar, entende? Então a gente tem que ver e escolher o caminho do Pensar em meio tudo, né? É, para que seja adequado para 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 todos. todo todos, mundo. né.
Então, às vezes, acontece muito comigo de eu fazer fotos, né? E depois, quando eu estou em casa, eu estou passando, eu digo, meu Deus, Eu tive nesse lugar com Era as eu pessoas. mesmo que tava. foi eu que fiz essa foto. Não, mas não foi eu. Aí voltei atrás. Não, não foi eu. Porque às vezes a gente faz a foto, gosta, mas é como você disse, tu não está presente ali. É. Eu estou fazendo a foto, mas estou pensando lá na frente. Estou fazendo a foto para não perder o momento ali, Sim. mas eu tô lá na frente. Então isso às vezes me cansa muito. Porque é aquela questão, né? Você está ali, mas não é é a passeio, mas não é a passeio, Não, né? tem gente que diz assim, Lupécia, tu estás meio triste, tu estás... o que está acontecendo? Não é que vocês estão festando, eu estou trabalhando. É Né? bem diferente, né? Então, às vezes, eu digo, vocês estão no pique aí de fazer coisa e eu estou pensando lá na frente. Então, não é que eu não esteja bem. Eu estou bem, mas só que eu estou trabalhando. Então, é um pouquinho diferente, né? A gente tem que... Esse processo mental, assim, o seu mental deve ser muito trabalhado, né? Assim, porque é a organização antes da viagem, é essa preocupação durante, é dar o suporte pós-viagem, né? E, gente, a Lucrécia ela é tão queridinha aqui na cidade que às vezes os clientes dela só querem falar com ela. Quer fechar o pacote só com ela? Então, só assim para fazer aqui, ela já atendeu o telefone, ela já está assim, toda preocupada em atender os clientes. Ela tem Então, que ser multifunções. ela é multifunções, né? Mas isso eu acredito que também pesa, né? Eu diria que nos meus 65 anos, né? Bem vividos, graças a Deus. Bem vividos, bem É, viajados, vamos é, dizer. eu confesso que eu tenho alguns dias que eu tô assim meio cansada, né? Então tem um dos meus filhos que diz assim: "Até parece que tu não sabe, né, como é que é. Tá reclamando do quê? Tu É, sabe que é assim". Aí eu mas digo: "É cansa. verdade, é verdade, é verdade". Mas é que ele fala no sentido assim, que eu vou, por exemplo, vai ter uma viagem. Aí eu vou estar distribuindo os lugares no ônibus. Aí, quando eu estou distribuindo os lugares no ônibus, eu fico preocupado se aquele lá tá do outro, do pai, às vezes. É Aí, a mãe, a mãe. aí é muito engraçado que tem, a faixa de idade que mais viaja é acima dos 50, né? Ai, tô 60, chegando por lá, aí. gente. Vou poder viajar. Só que todo mundo tem problemas Claro. de perna, de pescoço, de braço, de Dói coluna, tudo. né? Aquela fase crocante. Aí todo mundo. Eu recebo, cada viagem eu recebo uns 10, 15 Tá ótimo. telefonemas. Tu arranja aquele lugar para mim, assim, por causa do Ai, meu joelho. ai, Ai, meu começou, aí Deus. tem que se preocupar. Aí eu tenho, no ônibus todo, eu tenho 3 bancos na Sei, frente, né? que Sei. 3 bancos na frente, Ai, que ninguém reclina para cima de ti. Né? Aquele é um queridinho. Aí eles ligam todo mundo, e às vezes, geralmente, quem quer sentar ali na frente é quem compra por último. Ah, que Ah, delícia. sempre, Muito né? Muito acontece isso. Muito bem. Aí, então, às vezes fica difícil para mim, Claro. porque eu não quero deixar de vender, mas os meus clientes sabem. Se eu já distribuí aquele banco, eu Já deixo deu. te levar, mas eu não troco. Sim. Claro. Entende? Sei. E então, uma das coisas que os meus filhos às vezes ficam rindo de mim é porque eu estou nas vésperas da viagem tentando Encaixar as dores. encaixar as Aquele dores. quebra-cabeça de Aí eu digo dores, assim, né? agora eu vou deixar o melhor banco para mim, que eu também estou toda estrupiada. Exatamente. A próxima roteiro, tu vai levar a Ivete. Ela vai fazer um alongamento com todo mundo lá Isso antes né? para ajudar na distribuição. Croque. É o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço. Como é que é aquela história? Sobrou, não Faz sobrou o que eu banco. digo, mas faz o que eu faço. Ô, Clécia, mas assim, até agora a gente falou bastante sobre isso, e agora que você trouxe esse ponto, né, bem interessante, a gente falou muito sobre a questão que a viagem, né, o teu trabalho traz a parte emocional, mental das pessoas, né, de repente buscar um refúgio, na parte espiritual, que são as visitas a lugares, essa conexão toda, né, com toda essa tua experiência, tu acabou de dizer pra gente, com 65 anos, a gente te conhecendo e vendo, e eu sabendo da tua rotina de vida também, é visível a gente juntar
né, que é o nosso objetivo com a tríade, é trazer para as pessoas a importância, né, de trabalhar a parte física, o seu corpo, né, a sua mente, a parte emocional e o espiritual. Não deixar, vamos supor, o foco numa parte só porque alguma coisa vai despencar. Esse é o objetivo da gente aqui, né? Mas inconscientemente mesmo, sem tu achando que tu é uma pessoa que tu não, claro que teria que trabalhar um pouco mais, sim, a gente conhecendo, mas eu quero dizer assim, ó, uma pessoa que está em constante movimento, tu subir e descer, de ônibus, descer, carregar pessoas, né, de manhã na viagem até a noite, que é praticamente a sua vida, tu tá em constante movimento na parte física. Parte mental, acabaram de dizer, cronograma de viagem, tempo, então é uma pessoa que está ativa na parte mental. E espiritual, a gente precisa nem dizer com a bagagem que essa mulher tem, né? Então, assim, eu quis falar sobre isso no sentido assim, hoje tô analisando todas essas pessoas que tu acabaste de dizer que são pessoas de 50 a mais, e a probabilidade das pessoas de irem viajar é trabalhar a vida toda, juntar dinheiro, e quando eu tiver tempo eu vou viajar. Essa é a expectativa das pessoas. Não deveria, mas é, né? E como que você analisa isso? Porque, vamos supor, tu imagina se a gente já buscasse essa tríade desde já, para essa nova geração que vem, essa tríade do cuidar do corpo, quando for na tua viagem, os teus próximos netos, né, que vão levar essas viagens, seria, né, essa questão de uma pessoa depois dos 65 anos, você não precisar estar analisando, ter uma saúde física um pouco melhor. Porque por mais que você ache que você não trabalha, tu acabaste de dizer faz o que eu digo, não faz o que eu faço, você está em constante movimento. Você já imaginou, você analisa você e seus passageiros de 65 anos. E você costuma nesse decorrer da sua vida. Olha só como isso tem importância, Sim. né? Cuidar do nosso corpo, né? Não, é fundamental, principalmente aqui, né? Que era a parte que eu ia perguntar. Principalmente aqui, porque eu, ao longo desses anos, eu percebo que tem muitas mulheres 10, 11, 15 anos mais nova que eu, que às vezes quando eu olho eu digo assim, meu Deus, como parece que tem 80 anos. A capacidade mental, né? Porque tá morrendo ali, como se o mundo tivesse acabado. Ou então, às vezes, eu ligo alguém convidando para viajar, a pessoa que está bem, tem condição tem condição financeira e tudo, mas ela diz assim, não, eu já estou com uma idade que eu não posso mais sair por aí. Nossa. Com 70 anos, 72. O limite Então, na né? cabeça, né? Então aí eu noto assim que tem muita gente que ficou naquele padrão, né? De que eu nunca vou esquecer de uma cena que eu tenho na minha cabeça, que eu repito, às vezes, de vez em quando eu repito isso. Até é uma coisa para ser analisada. Mas eu nunca me esqueço quando eu tinha 15 anos, 15 para 16, a minha mãe estava confeitando um bolo, assim, e eu bati uma foto dela. Ela estava com 36 anos. E eu, na hora que eu bati a foto, eu pensei, meu Deus, como a mãe tá velha. Com 36. Com 36 anos. Quer dizer, aquela geração, as mulheres, elas não se cuidavam como hoje. Não. Então, pode ver que a perspectiva de vida melhorou, porque também todas as mulheres se empoderaram no sentido de se melhorar, de se cuidar, né? E eu noto, assim, que a minha mãe faleceu com 78 anos, super para frente e coisa. Mas eu digo assim, era uma coisa que naquilo ali me marcou por causa que eu via daquela forma. Então hoje, às vezes, quando eu vejo em algum caso de viagem que eu vejo algum tipo assim, eu me lembro daquela foto. Eu digo, essa pessoa está naquela situação, daquela imagem que eu vi. Né? Aceitação. Bem pouco tempo atrás foi uma pessoa também viajar que não tinha 40 anos. E a pessoa estava assim tão para baixo, com tanto problema, sentia tantas dores, que a gente olhava, parecia assim que ela tinha 70 anos. E uma das coisas que eu fiquei feliz é que ela viajou e quando ela voltou, ela estava assim Renovada, iluminada. iluminada.
ela nunca tinha saído para lugar nenhum. Deixa eu ver. O quanto E é ela, importante e isso. ela voltou assim iluminada. Ela voltou assim de uma Viva. forma viva. É como estar na penumbra e ir para a Sim. luz. Né? Então Ela Foi pra lá, reviveu, devolveu né? é uma coisa assim. Então eu digo, É que sai da bolinha. sai da bolha, Proporciona, né? Bem isso aí. E quanto assim, a Lucrécia falando da mãe dela ali confeitando bolo, né? Não sei se ela trabalhava fora ou Não, ela cuidava estava fazendo da família, o né? bolo para o aniversário dela até. Mas assim, se ela tinha uma atividade mental, como a gente fala, a Lucrécia é uma atividade mental fora do comum. Porque essa preocupação trabalha os neurônios o tempo Ativo, todo. sim. É atenção plena, né? Em todos. Às vezes falta aqui, no centramento. Mas aqui, ela tá com um olhar de observador. E isso trabalha muito o cérebro, né? E o quanto essa dinâmica que você disse das mulheres hoje em dia estão mais assim, é porque não há limite de idade hoje para trabalhar, para passear, para namorar, para cuidar do corpo. As mulheres estão cuidando do corpo, né? Não falo de. Estou no caminho. A gente chega lá. A gente chegar. Cuidando do corpo tardiamente. Tardiamente, né? Quantas alunas você tem já de idade, né? Então, o quanto isso é importante, exercitar a mente com o trabalho e não se colocar nesse lugar dessa sua cliente, né? Não tenho mais idade para passear, não tenho mais idade para curtir a vida com 70 anos. Hoje em dia, o que é 70 anos? Você tá com 65 fazendo tudo que você faz. Né? Como a Ivete falou, às vezes você não tá indo numa academia, mas você tá se exercitando de outras formas. Olha, subir Você as não escadas para. com um ônibus DD é bastante. Então o seu corpo ele está em constante movimento, sim, né? Você acorda todo dia cedo, vai para a agência, vai trabalhar, vai organizar, volta e faz em casa. Então você é uma mulher hiperativa. Nossa, muito. Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Ela Corpo, mantém mente, a espírito. No seu tempo, mas você faz tudo que você precisa fazer. Isso muito me alegra escutar isso de vocês. Mas é verdade. A gente tira, né, por exemplo. É que, na verdade, tudo tem seu tempo. Na parte espiritual, tudo tem seu tempo. É que, na verdade, essa questão de expansão de consciência, tá claro que não cabe nem julgar a gente, né? Tá buscando. Mas, enfim, a gente vê nessa parte que eu te perguntei da questão de cuidar do corpo, porque isso é bem comum, né? E quando a gente encontra uma pessoa de 65 anos que tá ativa, cuidando do corpo, às vezes ela não tá lá na questão mental, ela tá ainda. Acho que só ter músculo vai resolver. Isso, então assim, é muito importante isso porque é o que a gente quer trazer, porque na verdade quando a gente fala do corpo não é a estética em si, a estética vai ser consequência, porque você está cuidando do corpo, ela é consequência, mas cuidar do corpo para eu chegar aos 65 anos e poder viajar e não se pendurar na Lucrécia. E não brigar pelo banco da frente. É isso, sobre isso, né? E poder vivenciar sem dores numa viagem. Eu ia ligar lá pra garantir o banco, mas acho que eu tô com vergonha. Acho que agora eu tô com vergonha. Não, então é porque a perna é comprida. Sim. Tem tudo uma coisa Eu já botei prótese no meu joelho. E assim. Mas sempre que a gente pode, a gente dá jeito, né? Com certeza. Meu Deus. E indo assim para nossa finalização do nosso podcast, que dura tão pouquinho, né? Ficaria o dia inteiro conversando aqui com a Lucrécia, gente. Ai, meu Deus, coisa boa. A gente vai fazer um café para trocar figurinha aqui. Experiências, né? Que é isso que edifica a alma, né? E a vida. Então, você tem muita história, né? Uma mulher com muita bagagem, literalmente, né? De vida, de história. E assim, o que você poderia deixar de mensagem para a nossa audiência? Que você acha importante? Eu acho muito importante cuidar do corpo, da mente e do espírito. Extremamente importante. Porque sem esse tripé, alguma coisa desaba. Né? Então, é bom viajar? Mas também tem que estar legal aqui, porque senão você vai a viagem e tu nem enxerga. Eu já tive casos de uma pessoa ir para a Europa comigo e 90% do tempo ela está dormindo ou totalmente inerente a tudo.
Então isso dá uma tristeza muito grande na gente de Que a ver. gente também quer. Você Por vê mais que como tu não é o puxa, financeiro. não é o financeiro, tem uma família linda, tudo, mas a pessoa não tá legal. Não. Então, esse tripé eu acho fantástico. Essencial e fundamental para a vida, né? Que forte, né? Com certeza. Impactante, né? Com certeza é fundamental, do meu ponto de vista. E tudo é uma troca, né? Porque a Ivete nos ensina a cuidar do corpo, né? Ensina a cuidar da espiritualidade, da mente, mas também passa pra gente essa questão da experiência, né? Do quanto a gente que tá começando aqui, né? A gente já tem uma caminhada sozinho, mas nós que estamos começando aqui, isso também nos traz como exemplo de uma superação para nós continuarmos, né? De que a gente sabe que tem altos e baixos, nem tudo, não é porque a gente tá alinhada na tríade que a vida vai seguir lindo, leve e solta. Não, a gente ainda vai ter as idas e vindas, mas a gente tá consciente de que o que eu estou passando é apenas um momento e que eu vou passar por isso, vou voltar para minha tríade e vou continuar. Vai ter momentos bons e ruins. E talvez a gente procure a viagem só nos momentos que a gente quer sair da fuga, né? E não, talvez quando a gente mudar esse olhar de que a viagem é para uma conexão maior, a gente consiga aproveitar mais. A gente sabe que tem pessoas que já buscam por isso, mas a gente também sabe que as pessoas que estão doentes na parte mental, e que eu digo que de 10 pessoas que hoje estão em depressão, apenas uma pessoa tem tratamento. Então, tu imagina que dessa uma, ela nem vai viajar. Quem vai viajar é uma das 9. Então ela não consegue aproveitar. Porque ela só tá indo para ver. Tô tentando que alguém me ajude. Em algum lugar ela tá buscando esse apoio. Então, até para quem tá nos assistindo, que seja apoio para essas pessoas também, né? Leve essa tríade para ela, para que ela também venha chegar na Lucrécia ou em qualquer outro lugar, podendo realmente se conectar com a sua luz, com a sua verdade, né? Com a sua mônada. Aproveitar a viagem, né? Que essa pessoa provavelmente estava numa depressão, lascada. Olha que lindo, e às vezes né? a família não percebe e empurra para uma viagem dessa para ver se revive, né? Mas nem sempre é isso. Então, antes teria que ter, né, um outro apoio. Então, claro que a família vai tentando, né? De qualquer forma. Do jeito que dá, como pode, como Algum conhece. recado final, minha amiga? Então, assim, eu acho que hoje a palavra desse nosso bate-papo gostoso é a permissão, né? Com esse exemplo maravilhoso de mulher, de força, de resiliência, porque a Lucrécia não está onde ela está hoje à toa, então ela traz essa força, né, para nós de trabalho, de ser à frente, de ser a mulher que desbravou uma área que não era tão conhecida e estabelecida na nossa cidade aqui. E sendo exemplo para todos nós, né? Com a experiência de vida dela. Então, eu acho que a palavra que fecha esse podcast para mim hoje é permissão. Se permita. Se permita vivenciar as viagens, vivenciar essas energias nos locais, né? Com a Lucrécia ou sem a Lucrécia, quem está longe. Mas saibam que procurando ela, vocês vão encontrar, né, todo o apoio, todo o carinho, todo esse olhar de cuidado para a sua viagem, né? Sempre com muito amor que ela faz essa missão e sempre com esse olhar, né, espiritual por trás, esse cuidado de mãe, esse cuidado além do que muitas agências vão ter com vocês. Então, se permitam vivenciar isso, se permitam ativar a sua força divina, a sua tríade, cuidando do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Espero que vocês tenham excelentes viagens pela vida e que a viagem da vida sempre vale a pena com toda a bagagem que você tem. Um beijo grande no coração, gratidão por mais uma vez estarem aqui nos assistindo. Até a próxima. Até, gente. Gratidão. Gratidão. Obrigada, Lu. Gratidão, meu amor. Foi um prazer.